E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nessa temporada, você já sabe, nós estamos falando sobre carreiras, sobre profissões. Já saiu um sobre, não sobre profissões. E hoje eu tenho aqui do lado a Emily, que é do ramo da hotelaria, hoje trabalha na rede Hilton, mas isso nós vamos explorar com o tempo. Para contextualizar, a Emily é minha prima, é da família, como outros que já passaram por aqui, mas também como outros que passaram por aqui, deve fazer bem uns 20 anos que a gente não se fala. Provavelmente, provavelmente. Então, primeiro, bem-vinda, obrigado pela Obrigada. história aí um pouquinho com a gente. Obrigada, Wesley. Nossa, super contente de estar falando sobre carreira depois de tanto tempo contigo e ver que você tem aí uma plataforma super bacana para a gente conversar sobre algo que eu acho que é muito interessante, né? A gente escuta muita gente falar sobre carreira, a gente escuta muita gente no mundo perfeito também falando sobre isso, né? E eu acho que é bom a gente trazer também pessoas reais e histórias reais para compartilhar. É bem essa pegada mesmo. A gente não é tirar totalmente o glamour, né? Porque é lógico que cada profissão tem seu encanto, as pessoas vão atrás disso, né? Mas não é só isso, evidentemente, que também tem a vida real, né? Tem lá o seu percentual de sacrifício, de coisas não tão legais, e nós vamos tentar, ao longo da nossa conversa, falar um pouquinho de todos os aspectos. Sim. Mas a primeira pergunta é: algumas perguntas eu faço repetida para todo mundo, outras não. Uhum. Tem um momento, tem um momento que você fala, tá, é isso. Ou aconteceu naturalmente, assim? Conta um pouquinho. Totalmente natural, assim. Acho que nada na minha carreira foi muito, é isso. Assim, bom, primeiro que hotelaria, né? Acho que eu assumi sem saber muitos riscos quando eu escolhi essa profissão, porque a gente não tem ninguém na família que tem hotel. Eu não tenho histórico, né, de fazer grandes viagens, né, com a família. E surgiu isso muito por conta de uma matéria que eu vi quando eu era adolescente, e que a hotelaria era a profissão do futuro, assim. Fiquei muito curiosa a respeito disso, porque eu não sabia o que era hotelaria, não sabia do que se tratava, né, hotelaria, e acendeu aqui uma luz de querer buscar mais a respeito, né? Então eu acho que não foi nada, é isso, porque eu nem sabia do que se tratava. Fui buscar conhecimento, fui buscar entender o que que era. Me chamou a atenção essa questão de ser, né, do futuro, e eu já tinha lido, eu gostava de ler bastante sobre turismo no Brasil, a potência, né, do turismo no Brasil, e, e acho que foi isso que me levou até a hotelaria. E buscando, né, um pouco sobre o assunto, eu cheguei numa entrevista de uma pessoa chamada Geraldo Castelli, que era hoje, né, considerado o pai da hotelaria no Brasil. Ele falava muito sobre hospitalidade, né, e aquilo me chamou muita atenção, porque era o servir, né, o puro servir, a conexão com as pessoas, você receber alguém como se fazer com que ela se sinta em casa, não estando em casa, e aquilo me tocou de alguma forma. E aí eu comecei a buscar mais sobre isso, foi quando eu encontrei a faculdade dele aqui no Brasil, que me fez mudar para o Rio Grande do Sul, né? Mudei para Canela. Então, assim, foi completamente não planejado, eu nunca pensei nisso e as coisas foram acontecendo. Interessante que você, talvez agora, e o agora pode ser a qualquer tempo, né? Porque nós estamos gravando dia 11 de março, mas, enfim, quem está vendo ou ouvindo pode estar ouvindo em qualquer momento. Então, agora pode ser que esteja alguém fazendo o mesmo caminho que você fez, mas com você agora. Vai ouvir você falar, É, talvez se inspire, né? Talvez fale, pode ser, pode ser. Exato, às vezes é isso, né? No final, a gente vai pegando coisas, acho que as coisas vão acontecendo com base naquilo que a gente vai experienciando mesmo, né? quando você vê essa primeira matéria aí que te chamou a atenção, qual era a tua idade? Eu tinha 14 anos, era.
quando a gente ouvia falar, né, sobre hotelaria, que era o futuro, isso era 2004, 2000, foi entre 2004 e 2005, 14 e 15 anos. E era bem na idade onde a gente já começava a pensar, né, que carreira que eu vou seguir, que profissão. E isso foi uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, né? Essa curiosidade, ela acabou me levando e permanecendo isso na minha cabeça a buscar outras coisas, assim. Então, quando eu me dei conta do que era hotelaria, entendi um pouco a respeito depois dessa entrevista, e conheci um pouco da faculdade também, que tinha uma proposta super legal e diferenciada, fugindo completamente daquelas faculdades tradicionais, buscando esse conhecimento, eu entendi que eu precisaria ir atrás de outras coisas para realmente criar uma base ali e até entender melhor do que se tratava, né? Me preparar. Uma das primeiras coisas era que eu era muito tímida, assim, né? Depois que eu conhecia as pessoas, eu me soltava, mas até fazer esse primeiro contato era muito difícil. Então, e quando eu lia, né, sobre hotelaria, sobre serviço, nada mais é do que contato com pessoas o tempo todo. E aí foi uma das coisas que eu fiz, assim, foi buscar aquilo que eu não tinha. Então, eu fui fazer teatro, na verdade, para me soltar um pouco, descobri uma escola que é muito renomada, que chama Macunaíma, mas na época eu não conhecia. E foi também o que me ajudou a sair um pouco e conhecer o mundo, né? Assim, então, foi algo que fez com que eu fosse buscando melhorar aquilo que eu não tinha tão forte, assim. E o teatro abriu a minha cabeça de uma forma que eu jamais imaginava, assim, tanto na questão de melhorar relacionamento, de fazer amizade e tudo, mas você começa no teatro muito como expressão corporal, você faz exercícios que você tem que se soltar, e foi onde eu conheci também muitas pessoas diferentes. Acho que o teatro, ela reúne pessoas de diferentes idades, né, de diferentes lugares. Eu tinha imigrante ali, eu tinha pessoas com condições financeiras muito altas, outras nem tanto, e todos se reunindo ali, e se soltando. Isso foi, acho que o primeiro passo para eu começar a entender o que eu queria como carreira e se aquilo ali ia dar certo. E deu, eu adorei fazer teatro. E depois eu fui buscar um curso técnico. Apareceu uma pessoa do meu colégio, falou: Olha, eu vi um curso técnico de hotelaria, você não quer fazer? Eu falei: Ah, eu acho que eu vou fazer então. E aí eu já estava com 16 anos, que é bem essa época, né, em que você começa a fazer um teste daquilo para ver se vai dar certo. E a hotelaria, ela acabou aparecendo por esse curso, fiz o curso técnico. Nesse curso técnico eu tive uma experiência mais real do que seria uma hotelaria, né? Porque quando a gente começa a buscar, a gente pensa muito, em viagem, né? Eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, ou eu vou entrar em lugares maravilhosos. E ali me botou um pouquinho mais de pé no chão para conhecer o que era, de fato, o dia a dia da profissão. Então, eu visitei hotéis, eu descobri também que a hotelaria tinha muito da parte operacional, né, que é aquela coisa do serviço, né, do restaurante, do quarto e tudo, mas tem toda a parte estratégica também, administrativa, que é a parte de gestão de receita, a própria parte de vendas. Então, assim, era um mundo de possibilidades que abriu para mim, com esse curso. Tive um pouco mais, de noção real, assim. E aí botei na minha cabeça que queria fazer hotelaria com o conhecimento ali da faculdade que eu sabia que existia, foi me guiando para esse caminho, assim. E aí foi quase que uma linha reta, né? Mas vamos tentar fazer essa linha, né? Porque aí você fez esse curso técnico com 16 e aí Uhum. tarde com 18, Eu 19. fui com 17 para 18 anos, eu já fui para a faculdade. Meus pais não acreditaram a princípio, porque, é, enfim, filha única, né, criada numa bolha ali e vinda de Itaquera, onde você não tem muita experiência. E por que hotelaria? Por que longe? Enfim, eu coloquei muito isso na minha cabeça e decidi aceitar esse desafio. E assim, hoje, olhando para trás, eu vejo hoje eu tenho a noção, né, de que eu gostava dos desafios, mas na época eu ia pela minha curiosidade, pela vontade de aprender, pela experiência que eu ia ter, né, de diferente, assim, e acabei indo prestar vestibular, fui conhecer a faculdade, minha mãe foi comigo na época, conhecer a cidade também, o que deixou lá um pouco mais tranquila, porque Canela é pequenininha, então é seguro e tal. É uma cidade muito turística, ali eu teria
total referência do que é o mundo, né, do turismo, com as suas vantagens e as suas dificuldades, e fui para lá, né? Então foi o meu primeiro desafio. Acho que não só pela faculdade, aquilo tudo que a gente enfrenta quando entra numa faculdade, mas pelo estilo de vida, né? Mudou completamente. Foi a primeira experiência, acho que, de vida adulta ou parecida com vida adulta que eu tive. E aí juntou a questão do amadurecimento, né? De você saber se virar sozinha. Eu tinha só 17 anos, 17 para 18 anos. Então foi bem desafiador. A princípio, né, foi muito divertido, porque você está numa faculdade, está morando sozinha, então tem aquela coisa toda do encantamento, mas também passa um tempo e você vê, né, a questão de responsabilidade. Era uma faculdade com uma proposta diferente, então é uma faculdade que ela é integral, ela é o mais similar possível à vida dentro de um hotel, né? A trabalhar dentro de um hotel. Então, seus uniformes, ele tem regras como se fosse no mundo corporativo mesmo. Então, horário para entrar, horário para sair é completamente diferente do que a gente vê numa faculdade tradicional. E isso para mim foi muito bom, assim, porque me ajudou também a criar disciplina, né? A questão do horário, já me colocou numa realidade muito mais parecida com o mercado de trabalho do que uma faculdade normal, né? Onde você consegue matar a aula, não, lá até o método de avaliação deles, eles já usavam o CHAP, né, que é conhecimento, habilidades, atitudes e perspectivas. Então, além da nota, você ainda tinha uma composição da nota feita por suas atitudes e suas habilidades e aquilo que você projetava para o seu futuro. Então, tudo isso já me trouxe um pouco mais próximo do que seria o mercado de trabalho. Mas foi bem desafiador, assim. Eu ligava para minha mãe muitas vezes chorando, quero voltar, e minha mãe, não, você optou por fazer, então vamos seguir. E a parte dos finais de semana a gente tinha que estagiar, né? O horário complementar para a gente fazer o trabalho, o estágio. E então, assim, durante a faculdade, por ser integral, são 2 anos só, ao invés de 4 anos, mas ela me trouxe, assim, uma vida real na cara, assim. Então, foi desafiador, mas foi muito positivo. E quando eu olho para trás, eu não me arrependo em nada da decisão de ter ido para lá. E durante esse tempo, assim, na faculdade, tem alguma coisa, porque é normal, né? Quando você pensa em alguma carreira e fala, ah, poxa, é por aqui que eu vou, eu acho isso bacana, é para você criar na sua cabeça um modo que as coisas funcionem. Talvez quando você se depara lá já na faculdade, já começa a aparecer algumas coisas que você olha e fala, eu pensei que não era assim. Uhum. Lembra de alguma coisa assim que quando Ah, você total, Wesley, total, assim, não só durante a faculdade, mas um tempo depois, porque a profissão, né, da hotelaria no começo, ela é muito operacional, então você reflete muito a respeito daquilo que você está pagando, né? Era uma faculdade paga, você estava se propondo a fazer. Meus pais investiram em escola de inglês e tudo mais. Então, quando você entra no mundo de serviços, nada mais é do que você servir, você vai trabalhar e começar como qualquer outra profissão de baixo. Só que o de baixo na hotelaria não é nada muito é, corporativo, digamos assim, porque o que você vai fazer é ser garçom, o que você vai fazer é ser bartender, é servir pessoas, então arrumar cama, é essa a realidade, até para você entender como funciona, né, um hotel, a logística que é isso, né? É uma casa na potência 10 porque você tem uma manutenção, você tem a equipe de staff, tem que ter uma logística ali muito bem feita para na entrada de um, saída do outro, controle de alimentos e bebidas. Então, assim, tem todo um mundo ali, mas ele é muito operacional. Então, quando eu entrei e comecei a estagiar, enquanto, não sei, um estagiário ali que faz advocacia, faz direito, vai escanear contratos, o meu era descascar batata. Então, eu estava num restaurante descascando batata, enquanto minha mãe pagava uma mensalidade, um aluguel, enfim, e uma vida fora do estado onde eu tinha minha família, né? Então, assim, foi muito difícil esse começo e eu repensei várias vezes se eu estava tomando a decisão certa. Não saí porque minha mãe não deixou, porque eu pedi algumas vezes para sair, mas também eu tinha, depois, né, que passou esses primeiros meses, eu entendi que aquilo ali era um começo. A gente, quando é jovem, também a gente acha que a gente vai entrar
e já vai ser o CEO da empresa, né? Ou pelo menos perto disso. E, na verdade, você tem que começar por baixo. E hoje eu vejo que isso não só mudou a minha vida profissional, né? Mas também meu caráter, porque eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria servir uma mesa, deveria trabalhar como garçom, deveria arrumar uma cama, porque assim é um trabalho muito quase nada valorizado e muito importante, né? O setor de serviços no geral. Então, isso ajudou para que não só eu fosse uma profissional melhor e mais completa, mas também como um ser humano, assim, me deu uma base muito boa, assim, com relação a serviço, porque a realidade durante muitos anos foi a minha escala de 6 por 1, sem final de semana, até o início, assim, né, quando eu voltei para São Paulo para trabalhar, essa foi bem a realidade, assim. E você tocou num ponto que quase que inevitavelmente tem surgido nas conversas, né? Principalmente quando existe uma formação que é dura e tal, a expectativa que se gera no jovem é que ele vai sair daquela formação e que ele vai lá para cima de uma vez, né? Há Uhum. 2 episódios atrás eu conversei com o Gilvan, que é um chefe de cozinha e dá aula de gastronomia em Canela, inclusive. É, Olha, é. E ele falou muito disso, assim, o pessoal vai para a faculdade de gastronomia e acha que vai sair e vai ser chefe de um restaurante. E não é assim, você vai trabalhar na cozinha, vai lavar muito prato, vai descascar muita batata, é isso. exatamente. E, variavelmente, isso vai acontecer em quase todas as carreiras, né? Uhum. Sua família tenha um hotel, e aí talvez sim você faça esse corte, Você dá um pulo, né? Um passo mais, sim. percorrer o caminho. E aproveitando que a gente entrou nisso, depois a gente volta no teu caminho, mas aqui eu brinco que esse podcast é tipo um filme do Nolan, a gente vai para frente, vai. Quando você olha hoje para os jovens que estão chegando hoje aí para você, qual a diferença mais primordial que você sente? Você já falou que essa ansiedade existia, É, mas o que que sim. Eu acho que eles estão menos disponíveis, assim, para passar esse perrengue que é necessário. Eu vejo isso de uma forma um pouco imatura, mas também eu acho que o mundo está muito mais dinâmico também, né? Então, eu vejo essa ansiedade, ao mesmo tempo que pode ser prejudicial no sentido de você não se aprofundar em muitas coisas, eu vejo também como algo positivo no sentido de você adquirir várias experiências. E aprender com vários tipos de pessoas e vários tipos de departamentos. Enfim, então, eu acho que tem essa dualidade, assim, eu acho que você, sim, eles são ansiosos, mas eu faço parte, inclusive, dentro da empresa onde eu tô hoje, de um comitê de gerações, né, e hoje a gente tem, dentro do mercado de trabalho, quase que todas as gerações trabalhando ao mesmo tempo juntas, né, então, se a gente souber aproveitar isso, eu acho que a gente consegue tirar o melhor de todos os mundos, assim. E uma das coisas que eu sempre, quando falo sobre geração, me lembra, é justamente num estágio, é ter uma humildade das duas partes, assim, né? Nem as pessoas mais velhas acharem que sabem tudo, e nem os mais novos acharem que a pessoa mais velha não sabe nada e que eles sabem tudo, porque existe esse conflito. Mas me lembra sempre uma vez em que eu fui estagiar num restaurante e eu ia entrar como garçonete ali, e tinha um garçom que iria me treinar. E ele já era um senhor. Então você imagina, né? Eu vinha de uma faculdade com toda a teoria, tudo, falando inglês, com toda, né, bagagem ali que eu tinha com 19 anos. E eu nunca esqueci o nome dele, era Lorival, porque me marcou muito mesmo. E todo mundo falou assim: ah, você vai trabalhar com o Lorival? Ah, ele é um pé no saco, porque tudo tá errado, tudo não sei o quê, tal, tal, tal. Nossa, um saco. Então eu já cheguei meio assim com ele. E aí ele começou
a me explicar que tudo aquilo que eu vinha na faculdade era realmente essencial, tudo, mas na prática não era exatamente assim que funcionava. Então, por quê? Porque tem imprevistos, né? Na vida a gente sempre planejava que você tem que servir pela direita, retirar pela esquerda, tal. O cliente sentou na parede, e aí? Não tem direita, você vai servir como, né? Então, assim, tinha esses imprevistos, assim. Então, eu acho que eu soube usar dessa humildade de falar, peraí, o cara tá há 20 anos aqui, ele sabe o que ele tá fazendo, então eu vou abaixar minha bola e vou escutar e vou entender o que ele tá fazendo e como ele faz, porque eu tenho certeza que ele faz muito bem feito. E eu acabei criando uma conexão com ele, porque ele também veio para mim com aquela expectativa de que eu fosse talvez mais prepotente, né? E fosse ali criticar a forma como ele estava me ensinando, e eu aceitando, ele foi também amolecendo. E de repente eu estava dando algumas dicas, mas e se a gente mudar a mesa assim? Será que não fica mais fácil? E a gente criou uma conexão muito legal. E a gente trabalhava super bem, assim, juntos. Então, eu acho que existe sim essa ansiedade na geração mais nova, mas eu acho que se souber aproveitar, todo mundo sai ganhando nessa dinâmica ali entre os adolescentes, as pessoas mais jovens estarem fazendo algumas coisas mais rápidas, eles aprendem muito rápido, eles são muito dinâmicos, mas também tem a vantagem de você estar ali com uma pessoa mais experiente, e tirar todo o proveito disso. Então, eu acho que se a gente, eu acho que a gente se derrubar um pouco as armas, né, e todo mundo ir um pouco com o peito mais aberto, eu acho que a gente faz a coisa fluir super bem. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que se você parar para ver, né, as pessoas. Você pode ter 30 anos de experiência, mas se você está parado lá, se você não está se atualizando, se você tá pelado, e assim como quem está chegando, foi bem o que você falou, né? Você chega com conhecimento acadêmico, com a teoria e tal, mas é lógico que a prática ela vai demonstrando situações que, por vezes, durante a faculdade, você não se depara com elas, né? O cara que faz lá administração, ele aprende a teoria da administração, mas muitas vezes ele não aprende a lidar com um funcionário que está com um problema em casa e que ele tem que fazer Exatamente. isso. Então, isso a experiência traz. E, ao mesmo tempo, o jovem traz o frescor, né? A vontade, toda a Sim, a inovação, né? Enfim, tem que se os dois estiverem abertos, eu acho que dá para fazer uma coisa bem bacana. iniciação. Como que a gente torna o mercado uma coisa atrativa para o jovem? Porque, porque eu odeio essa frase, mas eu vou falar. Né? No meu tempo, não, a gente não tinha, por exemplo, não tinha computador, não tinha nada. Então, quando você chegava numa empresa para trabalhar, era todo um mundo novo que aparecia, né? Você sentava na frente do computador, você já ficava maravilhado com tudo aquilo que você passava a ter acesso. Hoje, o jovem, quando ele entra numa empresa e vai trabalhar lá no escritório, sei lá, aquelas coisas são, em alguma medida, menos ágeis, menos tecnológicas do que as coisas que ele tem na mão. Uhum. Então você perdeu essa coisa como que é isso na tua área, que é um pouco diferente, né? Eu acho. E a hotelaria em si, ela ainda é muito tradicional, né? Então, assim, vem de uma cultura de companhia aérea, né? Hoje a gente, assim, se a gente comparar com outras profissões, hoje já se tem um pouco de liberdade no que diz respeito à mulher usar cabelo solto na recepção, por exemplo. Isso já é um avanço, assim. Então, para atrair os jovens, eu acredito que é uma profissão que o próprio mercado teve que se adaptar e abrir. Então, assim, a gente já vê. E os próprios clientes também vão mudando, né? E vão trazendo essas inovações para dentro do hotel e reverbera para o tipo de ambiente que a gente tem para os funcionários. Então, eu acho que, de novo, é uma via de mão dupla, assim, é uma adaptação dos dois lados. Hoje o que eu vejo para de forma, né, a atrair é realmente esse diálogo mais aberto, é criar a oportunidade de você estar sempre trocando ideias. Como me formei muito nova, eu me formei com 19 anos por conta dessa faculdade que era integral.
eu sempre fui a mais nova onde eu trabalhei, né? Então eu sempre entrava e eu sempre tinha um gap ali de pelo menos 4, 5 anos ou até mais das pessoas com as quais eu trabalhava. Então, assim, a minha vontade muitas vezes era de chegar de uma forma disruptiva, né? E chegar transformando tudo, porque, meu Deus, como que vocês estão aqui na Idade da Pedra fazendo isso dessa forma? Aí entra um pouco da humildade de você também saber observar quando você entra em algum lugar, como as coisas funcionam, antes de você sair dando muito palpite. E por outro lado, hoje, quando eu já lido com pessoas mais novas e vejo, eu acho que quando a gente abre a oportunidade de pelo menos o que elas pensam, o que elas querem ser discutido, sabe, trazer para a mesa, ouvir, eu acho que abre ali uma janela de oportunidades que só tem benefícios, assim, não tem, não. E aí a gente está dando a oportunidade de repente acontecer de vai sair da empresa? Pode ser que vá, mas dificilmente hoje, eu acho que é até um diferencial quando você proporciona esse diálogo e você deixa um canal aberto. Ele pode até sair, mas talvez ele volte, porque é difícil você encontrar um lugar onde você tenha essa liberdade de dar ideias, ser ouvido de fato, e criar canais para que isso aconteça, né? Então, muitas vezes esses comitês que a gente cria em paralelo, né, ao trabalho, é da onde saem, por exemplo, inovações ou grandes ideias, onde saem parcerias. Então, eu acho que é por esse caminho, assim, é cada vez estar mais aberto a trazer para a mesa o que eles estão pensando, o que eles estão querendo. Se vai seguir, tem coisas que vão poder seguir, tem coisas que não, mas quanto mais aberto a gente estiver para pelo menos ouvir e dar esse espaço para que essas pessoas falem e deem ideia, melhor fica. Mais eu acho que fluido fica no dia a dia do trabalho e mais, de novo, né? Mais uma oportunidade a gente tem de melhorias, de inovações, de coisas positivas para os dois lados. Talvez o segredo esteja justamente nisso, né? E entender que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente, inclusive, debate, quanto mais a gente eventualmente até discorda, é que as ideias aparecem e crescem, né? Às vezes não, na maioria das vezes o que vai sair do outro lado não é a ideia inicial, né? Sim. Muitas vezes o que sai do outro lado a gente nem sabe quem começou, né? Mas numa discussão as ideias vão vindo. E, e como que está isso, assim, hoje na tua área? É lógico que você tem a tua realidade dentro da empresa que você está, mas como você está no ramo, né? De uma forma geral, assim, você entende que o profissional de hotelaria, do ramo de hotelaria, é um profissional aberto a essa conversa, a esse debate, a ouvir, porque, sem querer entrar em temas polêmicos, nós vivemos muito Uhum. de conversar, né? De modo, Sim. como que você vê isso hoje, assim? Como está isso para vocês? Eu acho que eu tive já algumas experiências, já trabalhei em empresa bem pequena e familiar, onde você tem normalmente um dono que fala, eu quero a cadeira no meio do caminho, e a cadeira vai ficar ali no meio do caminho e não tem quem tire, a casa é dele, ele faz o que ele quiser. Mas eu hoje trabalho numa multinacional e aí tem muitas cabeças pensando ao mesmo tempo e gerando essas oportunidades. Mas a hotelaria, como eu comentei, é um ramo ainda, né, um setor ainda tradicional, que seguem algumas regras mais antigas, mas eu vejo sim uma mudança, ainda que não longe do ideal, mas eu vejo sim uma mudança, e eu acho que as empresas de tecnologia trouxeram isso para o mercado de forma geral, assim, né? Claro que existem os extremos de desde mesa de ping-pong, videogame, tudo isso, mas hoje a gente já traz a Hilton, por exemplo, né? Citando um exemplo, mas eu acho que muitos já tem um comitê de diversidade, já tem uma sala ali de descompressão, onde você pode criar ali relacionamento entre equipes. Então, eu acho que houve sim uma adaptação do setor de forma geral para facilitar isso. A gente está longe de ser o ideal. Existe uma luta também pela valorização do serviço, porque, como eu falei desde o início, né, o setor no geral de serviços, ele ainda é pouco valorizado.
E o que torna mais difícil a atrair os jovens, porque hoje você tem, você quer ser youtuber ganhando, né, milhões por dançar na frente da tela, ou você quer fazer carreira e ter que passar alguns perrengues, né? Então, a própria hotelaria, no geral, ela já está proporcionando ambientes mais descontraídos mesmo, né? A gente teve que adaptar até os nossos produtos também. Isso, como eu falei, vai atingir nas pessoas em que a gente tem para trabalhar. Mas, dando um exemplo, a gente tem hoje muito mais. Antigamente, quando você pensava, né, em hotelaria no geral, você pensava em hotéis mais corporativos, uma casa, uma caixa fechada, né? Uma sala de eventos, aquelas cadeiras padrão, e é isso. O próprio cliente, o próprio consumidor já não procura mais por isso, né? Ele quer lugar que tenha ar livre, ele quer lugar que tenha uma luz natural, ele quer um lugar que tenha personalidade, que tenha algum diferencial. Ele não quer sentir que ele está numa sala de eventos. Então, a própria hotelaria foi se moldando, assim, a gente vê o surgimento de hotéis mais no lifestyle, tem hotéis que são mais diferentões, assim, tem uma proposta de trazer experiências completamente diferentes, e até o discurso na hotelaria também veio mudando, porque a gente tinha, né, sempre falar de você se sentir na sua casa, fora da sua casa. Hoje já não tem muito mais esse conceito, pelo contrário, a gente quer oferecer uma experiência completamente diferente daquilo que você tem em casa. Então mudou bem. E isso acaba também fazendo com que a gente contrate pessoas e pessoas busquem por hotéis e ambientes de trabalho mais descontraídos e que estejam mais alinhados a esse novo conceito, essa novo estilo de vida, né? Eu ano- eu anotei umas coisas aqui. Quando vocês vão falando, eu tento não interromper. E Deus sabe o quanto é difícil, porque eu falo pelos cotovelos, eu me propus a fazer uma coisa que eu escuto, então eu vou anotando. Primeiro, deixa eu aproveitar uma coisa que você falou para fazer um alerta, né? Porque, eventualmente, cai aqui quem está pesquisando sobre carreira e, eventualmente, cai jovem aqui. Nem é o público mais comum, mas cai aqui. Para você, numa rede social, seja lá qual ela for, eventualmente ganhar dinheiro de verdade, é tão difícil quanto, hein, pessoal? Porque isso virou uma ilusão, porque as pessoas acham que pega um celular, sai fazendo um videozinho e vai ficar rico. Mas é quase como qualquer coisa, é o 1% do 1% do 1% que realmente ganha dinheiro com isso. Então, se eventualmente você está achando que vai entrar nisso e vai ser fácil, não vai, né? Então, porque isso é uma das coisas que está criando uma ilusão no jovem, justamente isso, né? Poxa, eu vou ter que trabalhar, fazer tal coisa, não sei o que e tal. Ah, e tem um monte de gente ganhando dinheiro fazendo videozinho. E às vezes, quando eu estou conversando com um jovem desse, eu falo, tá, quantos você conhece? Tá ganhando dinheiro. Quantos? Exato. É o que a gente tinha no passado com relação a modelo ou jogador de futebol, né? Fazendo essa relação é muito atrativo, mas na real você tem pouco retorno, é 1 em 1 milhão. Não é assim. Então, na verdade, é muito mais seguro você tentar percorrer um caminho de uma carreira do que, eventualmente, é, a internet acabou criando essa ilusão porque ela é fácil de você produzir conteúdo, né? Eventualmente, quase qualquer um consegue produzir. Agora, esse conteúdo rentabilizar, virar em alguma coisa, é bem difícil, na verdade. E a outra coisa que você falou é a mudança do perfil do cliente. Que eu, como cliente, e lógico, eventualmente profissional de outras áreas, a gente percebe que o perfil do cliente vai mudando, né? Uhum. O cliente de, sei lá, 20, 30 anos atrás era um cliente mais formal, era um cliente que precisava de alguém para atender, fazia questão de ter uma pessoa, né? Depende do cliente ali de hoje, de 20 anos, sei lá, tipo, se ele puder não conversar com ninguém, ele vai preferir, inclusive. Né? Com certeza. Que proporção isso já afeta? Você falou de passagem, mas eu queria aprofundar um pouquinho. Já afeta o modo de vocês olharem para esse negócio?
De todos os lados, assim, Wesley, porque hoje a gente, e aí eu tô falando de uma empresa multinacional que tem essa vantagem, né, de poder ser tão grande e ter esses investimentos, mas isso eu acho que atingem até os menores. É você criar opções, né? Então, hoje a gente conseguiu, e aí do ponto de vista não só do cliente também, mas hoje a gente, para quem não entende muito, né, do ramo da hotelaria, a gente tem numa rede, né, a gente tem normalmente os investidores que estão por trás, né, que é quem investe nos hotéis para ter o retorno. E hoje a gente já tem também, né, eles como os nossos clientes, então tem dos dois lados, o cliente que vai usar o produto, mas também tem os clientes como investidor. E é de todos os lados que a gente tem que oferecer essa gama de serviços e essas opções. Então, hoje, né, a gente pensa muito em Hilton, a gente pensa em uma marca mais corporativa e tal. Mas até no próprio, em outras redes também, já se criaram marcas para atingir outros públicos. Então, assim como antes a gente tinha, né, marcas que eram para marcas de luxo, a gente tinha marca mid-scale ali, a gente tinha marca econômica. Hoje a gente já cria outras marcas para atingir outros públicos. Então, tem uma geração ali que ela não tem o dinheiro ainda para ficar num hotel muito, né, top, e ela procura um lugar diferente. Então, a gente tinha uma janela ali que você precisava encaixar um produto, e que existem investidores querendo investir nesse tipo de produto e existe cliente querendo comprar esse tipo de produto. Então, acho que variando o nosso portfólio foi que a gente conseguiu atingir todos esses públicos. Então, tem desde marcas de luxo para aquele público que tem esse tipo de esse perfil, mas também criando outras oportunidades ali com outros tipos de marcas. Então, quanto mais você diversificar, né, o portfólio daquilo que você oferece, e aí aqui eu estou falando de uma rede, então eu estou falando de número de hotéis, mas pode ser dentro de um hotel só esse portfólio de serviço, né? Então, tem um serviço para um determinado tipo de público, onde eu posso até cobrar mais, né? E eu tenho um determinado tipo de serviço para outras pessoas que querem outros tipos de experiência. Então, quando você também diversifica aquilo que você está oferecendo, eu acho que é mais fácil de você atingir essa diversidade de clientes que a gente tem circulando no mercado, né? Tem que abrir o microfone, senão não funciona. Ah, sim, eu senti que você falou, vamos voltar. Peraí, vamos voltar um pouquinho lá mais para o começo. Quando você falou de passagem, né? Eu saí da faculdade e aí eu percorri, Uhum. resumidamente, me dá mais ou menos como é que foi esse caminho. Por onde, É, por onde sim, você andou, porque, lógico, eu quero chegar onde você está, mas antes eu quero contar um pouquinho da história, porque senão vira aquilo que a gente falou, né? Fala, pô, legal, viaja para lá e para cá. foi para Quero Não, na verdade, eu tenho, assim, como premissa e lema da vida, que tudo aconteceu para mim por conta de pessoas e relacionamentos e o famoso networking, né? Eu saí de Canela, voltei para São Paulo com uma proposta de estágio num hotel de luxo em São Paulo, e aí eu achei engraçado porque a faculdade tinha mandado pra gente onde você gostaria de trabalhar. E eu lembro que você tinha que colocar duas opções. E a primeira eu coloquei qualquer lugar do mundo. E a segunda eu coloquei Dubai. Veio para mim uma proposta para voltar para São Paulo. E aí eu falei, não, é o que tem, então vamos embora. E aí comecei como estagiária nesse hotel de luxo em São Paulo, que foi realmente onde eu aprendi sobre o melhor dos serviços, né? Então, era um hotel muito pequeno, mas tinha muita personalização. E eu comecei no setor de alimentos e bebidas, então eu era garçonete. Eu trabalhei no room service, eu reabastecia minibar,
Então, era um trabalho bem operacional ali, no dia a dia do que a gente chama de A e B, que é alimentos e bebidas, né? São esses setores. Acabou meu estágio de 3 meses, eu não tinha oportunidade em aberto, a não ser continuar na área de alimentos e bebidas. Eu senti durante o estágio, sei fazer, mas não é para mim. E tinha uma área dentro do hotel que eu tinha me interessado, que era a mordomia. Então, era ser mordomo, né? Servir aos hóspedes. E eu tinha gostado dessa área, não tinha nenhuma vaga em aberto, e eu acabei saindo. E algo que eu sempre, desde então, né? Foi a primeira vez que eu fiz, e desde então é como eu sigo na minha carreira. Toda vez que tá meio parado, né? Que não anda, que você fala, putz, agora e agora? O que que eu faço? Eu ia estudar. Então, eu sabia, né, que dentro do setor da mordomia, dentro do hotel, eles trabalhavam com personalização da estada, né, então do hóspede. Eles acompanhavam desde o momento antes do cliente chegar no hotel, quem era essa pessoa que estava chegando, se ela gostava de andar baixo, se ela gostava de andar alto, a temperatura do ar-condicionado, toda a personalização do serviço era feita. Então, eu entendi que eles faziam esse trabalho. E aí eu falei, como que eles fazem isso, né? Como eles sabem disso? E aí eu, perguntando para as pessoas que trabalhavam ali comigo, vi que eles abasteciam um sistema com essas informações. E aí eu falei, bom, agora acabou meu estágio, eu não tenho oportunidade, vou estudar. Então sempre quando eu tinha essa fase de tá parado, não tá fluindo, e tal, eu falei, vou estudar. E aí eu fui fazer um curso de CRM, que era para justamente entender como eu poderia coletar esses dados, o que que era, né? Como eu poderia abastecer um sistema e como eu poderia usar isso para melhorar o meu serviço e aplicar uma diferenciação. Busquei esse curso, fui fazer esse curso de CRM, lá eu conheci várias pessoas, e coloquei no meu LinkedIn desde sempre, assim, desde que o LinkedIn apareceu, eu já usava. Eu gostava muito da ferramenta, achava interessante, eu conseguia seguir pessoas que me atraíam ali no conteúdo, e eu postei no LinkedIn que eu estava fazendo esse curso. E recebi uma proposta de uma outra grande, dessa vez, né, de uma outra rede de hotéis, e ele me ofereceu um cargo operacional para trabalhar na recepção do hotel. E aí eu fui direto, assim, né? Falei, olha, eu não gostaria de trabalhar na parte operacional, até porque tinha questão, né, de trabalhar de final de semana, tudo, mas eu estou procurando uma oportunidade, no comercial ou no administrativo. Na época eu tinha um pouco de preconceito com vendas, né? Eu tinha, nossa, vai ter que bater meta, é muita pressão, eu não aguento. Então eu acabei falando para ele que eu gostaria de trabalhar no administrativo. Bom, fui chamada para entrevista, fui pro hotel. Tinha uma pessoa já dentro do hotel que trabalhou comigo nesse outro hotel e falou: vem para cá, é super bom e é uma empresa grande, eles pagam melhor e eu vou falar bem de você. Falei: ótimo, tá aí a questão de pessoas, né? E aí, bom, fiz a entrevista, passei, e aí eles me ofereceram um salário menor do que o que eu recebia antes. E eu lembro, assim, que foi muito difícil essa decisão. Eu lembro que eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, mas eu vou ganhar menos. E ela falou, faz uma lista, né, do que você tem de positivo de um lado, positivo do outro. Eu sentei e fiz. E aí, de cara, já veio que eu não ia ter que trabalhar no final de semana e que a perspectiva de crescimento era muito maior, porque era uma rede internacional e tal. E aí, rapidamente, eu optei por seguir. Era muito longe da minha casa, né? Então, era lá da Berrini, eu morava em Itaquera. Tinha vantagem, meu pai falou: olha, eu trabalho ali perto, então você pode ir comigo, eu vou te levar todo dia. E eu brinco com ele que ele me enganou, porque deu 3 meses, ele se aposentou. E aí eu tive que pegar o trem. Então, assim, foi um período bem difícil de esforço mesmo, né? Assim, eu tava ganhando menos. Eu fui para uma empresa onde ninguém me conhecia, na outra empresa eu já conhecia todo mundo. E ontem eu tava conversando com umas amigas que trabalhavam junto comigo nessa época, e eles me colocaram, Wesley, na última mesa, na cadeira, quase que na porta, assim, na saída. Então eu era a ralé da ralé, assim. E aí, a minha função era escanear contratos. Todos os contratos que chegavam, eu tinha que escanear, escrever num livrinho e mandar para o financeiro.
eu fazendo aquilo, eu falava, gente, mas eu trabalhava num hotel de luxo, já tinha um conhecimento, mas me propus a estar ali porque eu fazia as contas. Se eu for promovida nessa empresa, eu vou ganhar o dobro do que eu ganhava na outra. Então, valia a pena, né, passar por aquele esforço. E eu sentava na porta e eu ficava com uma raiva, porque todo mundo que ia no banheiro passava a mão na minha cabeça. E me avisava que estava indo no banheiro, assim, sem a menor necessidade, mas todo mundo, ou então alguém chegava na sala, apoiava no meu ombro. Eu queria morrer, porque eu ficava de costas para a porta, quase que na saída ali. Enfim, então eu tive que lidar um pouquinho ali com essa humilhação. Mas passou, eu fiquei um ano e pouquinho nessa função, e aí eu passei para assistente de ordem de serviço. Eu fazia a ordem de serviço de cada evento que ia entrar, tudo. E aí uma infelicidade, uma coisa da vida fez com que eu assistia três pessoas. E aí um determinado período uma estava de férias, uma teve apendicite e a outra teve meningite. Então estavam as três ausentes e tudo veio para mim. E eu era assistente. E ali eu criei um método de organização para poder dar conta da demanda das três pessoas. É, eu comecei a conseguir organizar, atender os clientes, tive o apoio, o suporte da liderança na época, que foi muito importante, porque eu não fazia aquilo, eu estava assumindo demanda que não era minha, e também porque não tinha outra opção, né? Eu era aquilo ou não era. E aí eu fiquei por um mês, depois a menina que estava de férias voltou, mas eu fiquei só trabalhando com ela ali em parceria, o que me gerou uma promoção depois para a área comercial ali. E aí com isso eu consegui provar, mostrar meu trabalho. Eu cometi alguns erros durante esse processo, mas que eles entenderam que fazia parte, né, do meu aprendizado também, da minha evolução, enfim. E aí eu assumi uma parte comercial de eventos da rede matriz. Então, quando vinha a rede matriz fazer algum evento, como eram eventos menores, eventos mais simples, ficava comigo. E com isso eu criei um relacionamento com as pessoas da matriz. Então eu atendia eles sempre. E aí, o que me deu grandes oportunidades. Eu participei de um evento, porque a Matriz estava fazendo uma parceria com a Taça da Copa do Mundo. E aí, eu morava em Itaquera, eu sabia chegar em Itaquera. Então, eu fui acompanhando o ônibus dos clientes que foram ver a taça num coquetel privado e tal. Então, eu tive várias oportunidades por estar ali. E isso fez com que, depois de alguns anos, uns 3 anos, a Matriz me chamasse para uma entrevista. E aí eu sou eternamente grata à minha gestora da época, porque eu tinha a experiência comercial já, porque eu tinha feito, né, anos ali trabalhando com atendimento ao cliente. Era uma empresa que me dava muita oportunidade de aprendizado, de curso, palestra e tudo mais. Quando ela me chamou, eu fui muito sincera e falei: olha, na área comercial eu tenho experiência até aqui. Eu não tenho experiência de visitar cliente, de fazer reunião e tal. E ela falou: Isso você aprende. E aí me deu a oportunidade de trabalhar para a rede. Então eu fui para o escritório corporativo da rede. E aí minha vida mudou completamente, porque aí eu tive acesso a hotéis internacionais, eu tive acesso a eventos, ia trabalhar e conhecer profissionais incríveis e muito mais sêniores, né? E de novo, eu acho que a humildade é muito importante, porque eu lembro que eu trabalhava com uma menina que era meu par, né, no cargo ali, mas ela tinha muita experiência, e eu sentei do lado dela e falei, olha, me explica. E eu tinha muita sensação, eu acho que muita gente passa por isso, mulheres também têm essa questão né, do síndrome do impostor, mas eu tinha certeza que em algum momento alguém ia virar e falar, quem contratou essa menina? Eu tinha uma sensação de que eu ia ser descoberta, iam me descobrir e iam descobrir que eu estava ali por engano. Mas eu fui muito sincera de falar, eu não sei do que vocês estão falando, assim, me explica.
E eu tive pessoas muito boas também, isso é muito importante ressaltar, que sentaram comigo e falaram: eu vou te explicar. É assim, 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 é assim, assim, assim. E eu fui fazendo, fui andando. Acho que eu não tive, né, vergonha de falar. Até um dia que eu lembro que meu chefe na época falou: olha, não deixa ninguém te diminuir. Você tá no mesmo patamar e você tem condições de chegar muito longe. E eu tô muito contente com o seu trabalho. E aquele feedback fez o meu dia, acho que fez o meu ano, fez tudo, assim, porque realmente era a constatação de que eu não tinha sido um erro. Eu precisava, né, dessa validação ali de que eu não tinha sido um erro. E dali eu comecei, eu acho que eu peguei confiança e comecei a voar, assim, né? Então eu mais uma vez, peguei uma oportunidade de estudo, então fui fazer uma pós-graduação, aí já na área mais administrativa, né, que era uma pós-graduação em administração mesmo, porque eu sentia que eu estava crescendo, eu já conhecia muito sobre vendas, sobre relacionamento, já tinha essa bagagem, mas tá, e aí, se eu assumir, né, alguma coisa mais estratégica, eu vou saber fazer, né, eu vou saber olhar, eu vou saber analisar, e aí eu fui fazer uma pós-graduação, a empresa que eu estava foi comprada, é, e nessa compra a gente acabou sendo deslocado para essa nova empresa, onde foi muito desafiador, assim, porque primeiro você ir com uma posição de comprado, você chega diferente, a sua autoestima, tudo, adaptação de cultura de duas empresas completamente diferentes, mais um processo também. Não me adaptei, foi muito difícil essa adaptação, eu não gostei, não me adaptei. E aí, em 6 meses, mais ou menos, eu comecei a procurar emprego. Vi uma vaga, me candidatei, e aí, mais uma vez, a questão de pessoas, networking, relacionamento que você vai criando né, ao longo da vida. Uma pessoa, quando eu comentei, né, falei: olha, me apliquei, aí já era a empresa onde eu trabalho agora. Ela falou: olha, eu conheço fulano, eu vou falar que eu te conheço e que eu faço a recomendação. E aí eu tive um outro, né? Tive a oportunidade de fazer a entrevista, tudo, passei pelo processo e me identifiquei com o gestor, me identifiquei com a empresa, com tudo, assim. E fiquei muito contente com a oportunidade. E foi quando eu comecei a ter novos desafios, assim. Eu lembro que eu fiquei super tensa no começo, porque tinham muitas viagens, e juntou com a minha vida pessoal de eu ter acabado de comprar um apartamento, então eu estava mudando, morando sozinha. Já era, né? A Hilton já tinha esse processo de home office mesmo antes da pandemia, então eu estava me adaptando a morar sozinha e me adaptando com o trabalho home office, que depois da pandemia as pessoas entenderam que também não é tão fácil, né, administrar isso. E aí é onde eu tô agora, né? Tô na Hilton, já faz 6 anos, e foi onde eu tive a maior oportunidade. Trabalho no escritório global, então na função de vendas, representando, né, os hotéis da Hilton do mundo todo para os clientes aqui do Brasil. E foi onde eu tive a maior oportunidade de viajar, de amadurecer também profissionalmente. E aí eu divido, né, entre duas fases, que é antes da pandemia e depois da pandemia, né? Porque o setor de turismo, hotelaria foi o primeiro a sentir o baque e o último a sair. Então, também, mais uma vez, um desafio. Eu estava numa empresa que né, eu gosto muito, mas com risco de perder emprego, ver meus colegas, ver hotéis fechando, passar por esse momento de incerteza, né, completa, inclusive da profissão. Ah, será que os eventos vão voltar? Será que as viagens vão voltar? Como que a gente faz nesse período enquanto a gente ainda não está, né? Então, assim, exigiu muito também além da paciência, né, resiliência, tudo isso que a gente sabe, mas também muito da criatividade. Então, foi onde eu também pude explorar esse outro lado, o que que a gente pode fazer e tal. Nesse meio tempo, a gente teve uma reestruturação de equipe, então eu comecei a atender outros clientes, então mais desafios também, para me aprimorar, para aprender, para me desafiar. E é onde eu gosto muito da empresa também, né? Foi quando eu também
mais uma vez, né, nesses períodos de baixa, de dificuldade, quando as coisas não andam, fui fazer um curso de liderança feminina, fui fazer um curso de marketing digital, porque a gente começou a entrar muito nessa onda do digital também, até que eu consegui uma oportunidade dentro da empresa de fazer um coaching, né? Me ofereceram essa oportunidade de ter ali, compartilhar o conhecimento de uma outra pessoa mais sênior da companhia. E aí eu tive a ideia de fazer um MBA na parte de branding, que é marcas, né? Gestão de marcas, principalmente por aquilo que eu comentei com você, de tentar aumentar portfólio, de entender como a gente consegue atingir cada vez mais públicos, né, diferentes. E foi muito legal, porque ocupou um pouco do meu tempo durante a pandemia, né? E não deixa de ser um conhecimento adquirido. É um setor que, né, uma área que eu gosto bastante também, e que eu consigo usar no meu dia a dia, consigo compartilhar com os meus colegas e tudo mais. E, e é isso, assim, hoje eu tô ali no desenvolvimento dentro da empresa, porque eu gosto. Nunca imaginei, é daquilo que a gente falou, né? Eu sempre fui a mais nova, eu falava, imagina, eu nunca vou passar mais de 3 anos numa empresa, e já tô indo para o sétimo ano, mas estou super feliz, porque eu acho que me encontrei, assim, hoje, né, na situação que a gente está, nesse departamento, com essas pessoas, é, me encontrei, então tô bem contente. Acho que tá no mudo. Sei, eu acho que eu tô ficando velho com essas coisas. Eu coloco no mudo porque sempre vaza algum ruidinho, né? Então aí Sim, sim. eu esqueci de muitas coisas aqui, na verdade. Mas voltando, eu o momento atual, explica um pouquinho o que exatamente você faz hoje. Bom, eu trabalho para a corporação, né? Eu trabalho para a rede, então eu represento todas as marcas e os hotéis do mundo todo. Então, é, hum, quando o cliente, né, aqui, e para os clientes do Brasil, então tem uma carteira de clientes, é, a gente tem uma equipe que é dividida por segmento, então eu trabalho com a parte de grupos, então sempre para o mercado corporativo, né? A gente não vendo para o consumidor final, né? Então, normalmente eu atendo empresas ou agências de viagem. E, e aí eu faço essa ponte entre a demanda, né, do cliente, seja uma viagem de grupo corporativo, seja um evento, seja porque eles vão atender um congresso internacional, qualquer a gente atende segmento de esporte, farmacêutico, tudo isso, entre esses clientes, essa demanda e os hotéis. Então, por exemplo, se você tem a sua empresa e quer fazer um evento ou levar um grupo para uma experiência em Nova York. Então, a gente tem lá um número grande de hotéis com diferentes marcas, né, diferentes propostas, diferentes orçamentos. E aí eu vou entender o que você precisa e fazer essa ponte entre o cliente e o hotel. E o maior número de clientes hoje são empresas ou são agências de viagem? Ah, é meio a meio, assim, tenho um portfólio meio a meio, porque normalmente as agências, ela tem um número grande de clientes, né? A gente já tem algumas agências que trabalham muito, que tem uma demanda um pouco maior, mas acaba sendo meio a meio, assim, a gente tem. Uns links aqui com outros episódios, que nem eu fiz com do chefe Bernadette, que dá aula de gastronomia lá em Canela. Você falando agora, eu lembrei que tem um episódio com o João Paulo, que é dono da Turista FC. Quem gosta de turismo, assim, eu acho muito legal porque é uma proposta diferente, né? Porque eles fazem um turismo voltado a esporte, né? Então ele leva a pessoa para assistir lá o jogo da Champions, leva para. Então eu acabei de fazer o merchan de graça para você, João. João virou Olha aí que legal, já me conseguiu, gerou um lead, já me gerou um lead. super, boto vocês em contato. João é o cara da melhor qualidade, assim. E ele faz realmente um trabalho que é diferente, né? Não são grupos tão, Uhum, sei lá, 10 pessoas para assistir a final da Champions lá. E aí eles, sim.
leva nos estádios, leva no museu, é bem bacana. Quem gosta de turismo, volta, procura esse episódio aí do João, que é bem legal. E ele está sempre por aí. Então a gente vai fazendo esses links porque tem a ver. Mas voltando aí Então, mais ou menos meio a meio, né? Empresas e E agências. agências de viagem, né? E aí, Viagens e eventos e agências de marketing, né, que promovem eventos. e aí sim, agora eu vou chegar no ponto. Aí você está vivendo o que eu imagino que quando a pessoa está lá no começo, lá tá entrando para trabalhar em hotelaria, o que ela imagina, né? Poder viajar Sim. em vários lugares, né? Então, é lógico que eu deixei para chegar nesse ponto no fim, justamente para a gente construir isso, não parecer que foi assim, né? Uhum. Instagram, e aí vê a Emily lá em Dubai, vê a Emily aqui e acha que isso foi do nada, né? É. Mas é isso. Você hoje se sente assim, cheguei, era isso? Eu sei que é difícil ter esse sentimento, né? Ah, é. Mas você... Assim, esse é um pensamento, Wesley, muito. É sem fim, assim, chega a ser injusto com a gente mesmo, sabe? Porque a gente fica esperando esse momento e sempre vai ter alguma coisa, né, a mais, assim. Ontem, por coincidência, eu estava conversando com amigas do setor também, cada uma acabou saindo e seguindo outros caminhos, mas a gente estava falando sobre isso, assim, mesmo da minha faculdade, são pouquíssimas as pessoas que continuaram na área porque chegar também, né, nesse perfil, primeiro eu estou em São Paulo, então dificilmente eu teria essa posição se eu estivesse em outra cidade, que não São Paulo, eixo, né, São Paulo, Rio ali, mas também eu acho que a gente nunca vai chegar nesse momento, porque hoje, quando eu chego, né, eu agradeço, tenho muita gratidão, né, ficou uma palavra meio banalizada, mas eu tenho muita gratidão mesmo pelas escolhas que eu fui fazendo e principalmente pelas pessoas e conexões que eu fui fazendo durante essa vida profissional, porque foram essas pessoas que foram me levando até onde eu tô e que me abriram portas e abrem todos os dias, né? Essas conexões elas só ampliam porque eu vou fazendo elas com não só os colegas de trabalho, mas clientes também. Mas a gente tem essa sede de sempre querer mais, né? Então sempre dá para fazer mais, a gente sempre acha, ah, tá bom, agora eu já sei fazer isso, o que mais que eu posso fazer? E, e aí tem um momento que fica, né? Quando você é mais novo e você está começando a carreira, você cresce um pouco mais rápido, né? Eu já tive essas discussões várias vezes com o meu chefe, porque eu estava muito acostumada a crescer rápido. E aí a gente chega num momento em que você também se dá um pouco mais ao luxo de fazer escolhas, né? Então, às vezes até aparece uma oportunidade, mas você fala, poxa, eu tô mesmo no momento de trocar, é isso que eu quero, e aí eu já experienciei isso dentro da própria empresa, assim, de aparecerem oportunidades e eu falar, muito legal, eu fico lisonjeada por pensar em mim, mas hoje não é esse o caminho que eu quero traçar. E te dá medo também de negar. Você fala, nossa, será que as pessoas vão entender que não tô querendo, eu não tô aceitando qualquer coisa? Mas são escolhas que você vai ter que bancar também, assim, até hoje, pelo menos, não me arrependo das que eu fiz, tanto por ter aceito ou não, não me arrependo das escolhas que eu fiz, porque eu acho que eu fiz muito pautado nisso, assim, nunca, já tinha tido a experiência de dar passo para trás, para dar dois para frente, então, assim, sempre ponderando as coisas, não fazendo nada por impulso, eu acho que a gente tem que confiar muito na nossa intuição. E essa sensação de cheguei, era isso que eu queria, eu tenho uma gratidão enorme por onde eu tô, então tô feliz onde eu tô, e eu não menosprezo o que eu tenho hoje, porque eu quero algo maior. Mas eu acho que de uma forma também mais madura, né, aceitando a condição que eu tô, mas eu acho que a gente sempre vai ter essa sede de querer fazer mais, de querer inovar mais, e eu dentro da empresa, assim, eu busco muito esse tipo de experiência, enquanto não
acontece da forma que eu quero, também não fico parado esperando, né? Então eu vou buscar contatos dentro da empresa. O que que você faz? Me explica. É outra coisa diferente. Então, porque quem sabe eu descubro alguma coisa que eu nunca pensei assim. E isso é outra coisa que vai gerando mais contatos, né, dentro da empresa também. Então, eu tenho acesso a pessoas que no meu dia a dia eu não teria, mas porque eu fui atrás. Então, eu vou lá e falo: Oi, tudo bem? Você pode me falar o que você faz dentro da empresa onde a gente trabalha? E a própria empresa também, né, voltando um pouco naquela questão de, tipo, como manter, reter talentos, como você manter as pessoas motivadas, a própria empresa também foi criando oportunidade desses tipos de relacionamento. Então, na última convenção, a gente teve uma coisa super legal que foi, e aí fica de dica, né, para as pessoas. A gente teve um jantar em que eles marcaram pessoas aleatórias de equipes completamente diferentes que não trabalham juntos. E era um jantar, então era realmente, não era uma reunião, né? Então era uma oportunidade de você falar sobre sua vida pessoal também, e trocar ideia, e falar também sobre a empresa, falar sobre o seu trabalho. E foi muito legal, porque depois eu acabei sentando com algumas pessoas dos Estados Unidos, outra pessoa da Europa, e todo mundo numa mesa, e o que que você faz? Como que é o seu trabalho? Tinham pessoas que faziam a mesma coisa que eu, mas que estão baseadas em outro país, e que têm experiências completamente diferentes, ou desafios completamente diferentes dos meus, então é muito rico essa troca. Então, dentro da empresa, eu acho que também buscar oportunidades paralelas. Eu estou sempre me voluntariando aí para fazer projetos, para conversar com outras pessoas, para entender o que estão fazendo, e até um momento em que vai chegar a oportunidade que eu falo, opa, tô preparada e é isso que eu quero. Então, próximo passo. Mas essa sensação nunca chega. Eu acho que não chega para ninguém. Eu acho que isso é uma eterna briga que não tem fim. Não tem, é estressante. E assim, não sei nem se eu vou entrar nisso, porque aí é uma coisa que nós vamos estender muito, porque até que ponto deveria ou não, porque o não ter fim vira frustrante, né? E aí parece o ratinho naquela rodinha, né? Que o queijinho nunca chega e ou chega o queijinho e você quer o queijão e aí você passa a vida, né, correndo. Exato, e aí você não aproveita nada, né? O fim, por isso que o fim tem que ser outra coisa, né? Eu sempre falo bastante aqui nos outros canais que o trabalho, a produtividade, o dinheiro, enfim, tudo isso é meio, né? Isso é meio. Uhum. Se for o fim, ele nunca chega, né? Nunca chega. Não, você basear a sua vida nisso aumentar bastante a probabilidade de você se frustrar, porque eventualmente nunca vai ser o suficiente, porque não é para ninguém, Sim. mas não vou me alongar. É, eu anotei várias vezes aqui, eu não quero acabar deixando passar porque é importante isso. Porque você falou várias vezes sobre relacionamento, network, pessoas, você falou várias vezes durante a nossa conversa, e isso é muito importante, porque eu sempre cito isso, né? Principalmente no jovem, né? Muitas vezes você tem o conhecimento, você tem a energia, você quer fazer, mas cai no erro de achar que não precisa das pessoas. Isso é um erro dos piores que você pode cometer, porque sem relacionamento, basicamente, você não vai a lugar nenhum. Porque Exato. eu uso sempre e eu uso isso nas entrevistas, normalmente, candidatos se assustam. Eu falo aquelas frases assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço, é muito bonito para você pôr na rede social e eu até entendo o porquê disso. Eu até entendo e respeito a pegada. Mas na vida real não é assim. As pessoas é que dizem para onde você vai, com quanto você vai ganhar. Então, Elas podem te abrir ou te fechar a porta, né? no fim e ao cabo, o que as pessoas pensam importa. Sim. Eu sempre E digo, eu, depende do que você quer, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que primeiro você decida o que você quer. Aí você decide o que você quer, aí você tem que ter as atitudes condizentes com aquilo. Querer, você sim. quiser. Então eu queria reforçar essa parte, queria até que você falasse mais um pouco, porque eu vejo bastante gente cometendo esses erros, porque
Eventualmente, você está trabalhando com uma pessoa aqui hoje, você está lá no turbilhão, no operacional, você está lá no meio do caminho, ou no começo do caminho. E você não sabe as pessoas que estão em volta de você, que lá na frente vão ser essa. Uhum, A Emily eu conheço, eu trabalhei com ela lá. Poxa, ela era super disposta, ela ajudava todo mundo, ela é uma pessoa interessada. Porque essa mesma pessoa pode ser a pessoa que fala: não, a Emily não, pelo amor de Deus. Aí exato. o dia inteiro reclamando, que tudo era ruim, que não fazia. Em alguma medida, as pessoas talvez não tenham essa visão quando elas estão lá no meio do turbilhão e se dá conta, efetivamente, Sim. demais. Eu estava num evento essa semana, semana passada, né, na verdade, sobre mulheres de eventos, tá? E teve uma palestra bem interessante. Uma das pessoas falou exatamente isso, assim, sobre o networking, na verdade, não é as pessoas que você conhece, sim as pessoas como as pessoas conhecem você. E uma coisa muito importante, eu acho, de falar, porque a gente vê muito curso, né? Assim, hoje em dia, muito aprenda a fazer networking, aprenda a se relacionar. Mas algo que eu acho que é muito importante de frisar é que tem que ser genuíno, né? Porque as pessoas percebem quando é algo forçado, quando você não está sendo você. Então, acho que para você conseguir fazer o networking, encontra, né, sua melhor versão para isso. Não queira ser ou parecer outra pessoa, porque vai soar falso, né? Mas encontre a melhor versão para fazer isso e faça de forma verdadeira, porque se você não adianta você tem que sorrir ao telefone. Se você não tá com vontade de sorrir, a pessoa vai perceber que você tá forçando uma situação. Se você não tá com vontade de falar, se você não tá com vontade, ou se você não quer fazer uma piada e você vai fazer uma piada, vai sair ruim, não vai sair bom. Então, eu acho que é importante só frisar que, assim, tem que ser genuíno. Se você não gosta de pessoas, vai ser muito difícil trilhar em um caminho, sem conseguir fazer esses relacionamentos, porque é isso que e, e uma coisa também eu acho que é importante é de novo, né, uma via de mão dupla. Não é só você receber. Você tem que também estar disponível para essas pessoas quando elas precisam e estar atentas até quando elas não precisam. Você falar, opa, vi aqui, lembrei de você, como você tá. Então, tem que ser uma coisa muito verdadeira, assim, senão realmente você não vai ter um resultado bom, positivo. Não dá para querer se enfiar dentro de um gabarito. Eu acho que o que você falou é bem importante. Não dá para você achar que tem uma receita que serve para qualquer um em quase nada na vida, porque as receitas elas se aplicam a quem fez daquela forma. Normalmente você vai ter que encontrar o seu jeito de fazer, né? E só para dar um exemplo do que você está falando, da questão de você querer receber, mas você, você olhar hoje para a rede social, e eu acabo lidando, tem uma atividade razoável, vamos dizer assim, na rede social, e muitas pessoas elas buscam essa interação e elas querem, né? Elas querem receber a curtida, elas querem comentário, querem lá a interação. Mas quando você pergunta para elas, tá, mas legal, quantas histórias você olhou hoje? Ah, sei lá, né? A pessoa nem conta. Quantos você curtiu você? Uhum. Então você está buscando outro que você não dá, né? Você não oferece, né? Você está lá na rede social, você não socializa, você não curte, não compartilha o trabalho de ninguém, mas você acha que as pessoas têm que fazer isso com você. E aí você traz para o mundo corporativo é a mesma coisa. Você quer aprender, mas você também tem que dar o que você tem, né? Com certeza, compartilhar. E quanto mais, eu acho que é o segredo de hoje, assim, é muito difícil você inventar a roda, sabe? Muito difícil você. Então, o trabalho colaborativo vai fazer com que você avance, né? Quanto mais você compartilhar seu conhecimento, mais troca você vai ter, mais criações você vai fazer. Então, essa colaboração, a gente vê, até jogando para grandes marcas, a gente vê muito essa collab, né, que agora tem surgido, que nada mais é do que você juntar forças, e isso parte desde do indivíduo, assim, quanto mais você conseguir juntar pessoas para fazer acontecer,
acho que melhor vai ser o resultado para tudo. E quanto mais verdadeiro, melhor ainda. Emily, nós estamos passando um pouquinho de uma hora, talvez. E aí eu, nesse momento, tem algumas perguntas que eu volto para as que eu faço para todo mundo. Depois a gente fala mais um pouquinho. Mas o que é o melhor do teu trabalho? Que é aquele momento do trabalho que é aquele gol. Cheguei lá, fiz, pô, que legal. Pô, isso aqui foi muito legal. O que é no teu trabalho? Para mim é feedback, né? Assim, positivo de cliente. Isso, poxa, é super. Eu fico muito gratificante quando, e principalmente aquilo que a gente estava falando, né? Sobre as pessoas falarem de você, quando nem é para você, quando você fala, poxa, eu tava em tal reunião e fulano falou que te conheceu e que você fez, ajudou, que você fez um ótimo trabalho, tudo. Ou então uma indicação, né? Você fala, olha, Emily, eu tô aqui com contato, te passei seu contato para uma outra pessoa e falei que você vai cuidar dessa pessoa como. Então, assim, isso para mim realmente é o que me preenche, assim. E não só com os meus clientes, né? Que teoricamente seriam os que me geram receita, mas internamente também, né? Na equipe de falar, putz, obrigada por ter me ajudado nessa apresentação, o que que você acha disso? Nossa, obrigada pelo insight. É, hoje eu faço coaching dou, né, o coaching para uma pessoa que almeja chegar também no departamento que eu tô, e outro dia foi aniversário dessa pessoa, eu dei um livro, e aí a gente estava em um outro momento com outras pessoas, tal, e ele estava falando do livro que eu dei para ele para essas pessoas. O quanto tinha aberto a cabeça dele, né? O quanto tinha sido incrível aquela leitura e o quanto ele estava gostando. E eu tava ouvindo, né, assim, a conversa e, poxa, eu fiquei super feliz, assim, Então é isso que eu acho que é o mais legal do meu trabalho. Tem essa oportunidade de fazer e ter esses feedbacks, do meu trabalho, assim, do resultado que eu gero. Mas a vida não é essa a coisa cor-de-rosa. Coisas... O que é o pior? Aquela coisa que toda profissão tem, assim, que a gente faz porque tem que fazer, mas não dá essa sensação de realização. O que é? Ai, que não dá uma sensação de realização, porque assim, vendas tem pressão, né? Eu trabalho com vendas, então eu tenho meta. Então, se eu pudesse fazer isso sem meta, show. Mas me dá satisfação, então eu não vou usar, não vou seguir nesse exemplo. Mas eu acho que é a questão do estar disponível, assim, também, né? Hoje eu acho que eu consigo ter um pouco mais, né, traçar esse limite, mas hoje com o WhatsApp, você tem o Zoom, você tem o Teams, você tem o e-mail, você tem o Instagram. Então, assim, as pessoas te acessam de qualquer forma, a qualquer tempo, e a gente vai ter pessoas que são meio sem noção, assim. Então, isso eu acho que é o mais difícil, assim, essa questão da urgência e do acesso muito fácil por todos os lados. Então, a pessoa, mesmo a que te mandou um e-mail, ela vai te mandar um WhatsApp, se você não viu, ela vai te mandar um Teams, e aí talvez ela te chame no Instagram só para você, caso não tenha visto nenhuma das outras plataformas, para dar um check ali. Então, acho que isso que é o que pega mais, assim, que não é tão prazeroso. Eu tô rindo, né? Quem tá vendo e não só ouvindo, que eu ri aqui. Mas eu não tô rindo da resposta, eu tô rindo porque eu lembrei de várias situações e Sim, que todo mundo passa por isso, né? E é um efeito dominó, porque com certeza as pessoas que estão me acessando, tem outras acessando elas também. Então, é isso. ela passa o WhatsApp e aí você abre o WhatsApp para ler, aí o telefone toca e é a pessoa e ela atende falando assim, eu acabei de te mandar uma mensagem, deixa Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que isso é comum, tá vendo? agora. E acontece, sei lá, quase todo dia. Assim, a pessoa passa uma mensagem, mas antes de você ler a mensagem, ela te liga porque a ansiedade toma. Exato. Acho que a gente vive num mundo que as pessoas elas não conseguem mais vivenciar ou não ter a resposta. Porque hoje é muito fácil, né? Eu tô lá assistindo um filme,
eu não gosto, eu tenho milhares de opções na minha frente lá, né? Então eu não tenho mais que ter paciência com nada. A verdade é isso, né? O cara tá lá no Reels, ou ele tá lá no TikTok, é 3 segundos, 5 segundos, 5 segundos, ele não precisa mais ter paciência e esperar nada, né? Exato. Tá criando uma cultura que ninguém consegue esperar muito por coisa alguma. Tudo é para agora, tudo é já. E Sim, a gente precisa resolver isso de alguma forma. A gente precisa sim, isso de alguma forma, entender que nem tudo precisa ser agora, tem certas coisas que podem. Ah, minha luz ali já apagou. Deixou. Eu tenho um backup aqui, melhora um pouquinho. Não fica igual, mas melhora um pouquinho. É, você tem uma chance, uma oportunidade. Você vai voltar lá atrás agora e você vai poder dar um conselho profissional para ele do passado. Um só. O que, que você fala? uhum. Aí você pode escolher aí. Ah, Será com 15, será com 16? Lá no começo. sim, eu acho que eu daria um conselho mais de confia, sabe? Confia em você, confia no processo, assim. É, é natural que a gente tenha essa. E às vezes esse conselho, às vezes eu teria que até usar ele para mim no presente também, assim, porque isso é algo que eu tive momentos em que precisava desse conselho lá atrás, né? Quando, enfim, comecei a vida profissional e eu acho que teve uma coisa muito marcante, assim, que eu vivenciei com uma amiga, parte do meu trabalho como mordomo era engraxar sapato. E eu já estava há 2 anos ali e eu não estava vendo muita perspectiva, né, de crescimento. E aí eu lembro dessa cena, assim, da gente, eu e a minha amiga engraxando o sapato. Eu lembro que era um pé gigante, eu tenho a foto, para assim marcar e me trazer para a realidade. Era um pé gigante, assim. E eu tava engraxando aquele sapato ali e eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, tipo, não é nada do que eu imaginei. Não paguei faculdade, não, para onde eu vou, o que que eu fiz, comi, tipo, aquele momento em que você acha que você fez tudo errado e que não vai dar nada certo. Então, eu acho que eu voltaria para esse momento em específico e falaria confia, sabe? Confia no processo. Isso me transformou também, né? Não na minha profissão, mas como pessoa, ter passado por essa experiência. E esses momentos de engraxar sapato foram que me aproximaram com uma pessoa que hoje é uma das minhas melhores amigas também. Então, tem coisas que acontecem na vida, né? Mais uma vez falando sobre pessoas, que é realmente no que eu acredito. Só confia, assim. Então, esse conselho eu lembro de lá atrás e às vezes uso ainda hoje. Legal. Eu queria só aproveitar que você falou nisso e eu tinha anotado ali e acabei não falando. Você falou de passagem da síndrome do impostor, né? Uhum. Passagem, porque isso é muito comum, assim, principalmente tá no meio da carreira. Porque não tanto no começo, isso não acontece tanto no começo, mas quem está no meio, isso acontece bastante. Porque a pessoa, ela vai conquistando, ela vai fazendo, e normalmente por mérito, só que fica com esse sentimento de que será que eu sei isso tudo mesmo? Será que eu cheguei aqui por acaso? Será que eu. Eventualmente isso atrapalha, né? Atrapalha porque quando você consegue ter a segurança que você sabe o que está fazendo e realmente você domina o que está fazendo, normalmente você vai evoluir. Lógico que ao mesmo tempo, como você falou que tem lá o seu token, né? Que é olhar lá para o sapato e também voltar para o chão. Essa confiança não pode ser a ponto de você achar, bom, agora eu já sei tudo, agora eu já estou aqui, já Uhum. equilíbrio, né, de não se desvalorizar, porque isso é um erro, né, você se desvalorizar, porque aí você vai se permitir fazer coisas que você não quer, enfim, não deixar de assumir às vezes uma posição que você merecia e ao mesmo tempo não ter a confiança ao ponto de
dar o salto maior do que pode dar, de acreditar que está totalmente pronto, que não tem mais nada a estudar, que não tem mais nada a aprender, que ninguém pode te ensinar nada. Então, acho que esse equilíbrio é algo muito caro, assim, como você falou isso, eu queria ressaltar isso. A outra coisa que a gente faz aqui quando a gente está começando a encaminhar para o fim é mudar de lugar por um minuto. Uhum. Você tem a chance de fazer uma pergunta. Como eu não Ah, conheço ninguém, eu não combino isso também. Então, você que lute. eu que lute, né? É, eu acho que a gente pode ir pela linha do você, né? Agora, porque eu vejo que você também está pelo que eu acompanho nas redes sociais, também teve algumas transições ali, né? De, de carreira ali, agora você está com um podcast e tal. Que você acha assim que é o caminho para você não se acomodar na carreira, assim, para você não seguir aquela cartilha e tá sempre inovando, assim? O que você acha que é o segredo, assim, Eu ou o acho, caminho? eu acho que quem me dera eu soubesse, né? Mas assim, eu posso dizer o que eu penso, né? Lógico que é parte do trabalho que eu construo negar isso, né? Essa questão não existe um caminho, não existe uma receita. Você tem que encontrar a sua receita, o seu caminho. É lógico que existem condições, né? Aquilo que a gente falou, você escolheu uma coisa. Quando você escolhe aquela coisa, existem umas condições que você vai ter que seguir. Você vai encontrar o seu jeito de fazer aquilo, mas algumas coisas você vai ter que fazer, né? Não vai chegar na tua posição hoje, por exemplo, sem falar inglês. É uma condição. Uhum, Mas tem outras coisas que você pode escolher o caminho. Mas eu me identifiquei em alguns momentos com o que você disse, no sentido de eu nunca fui uma pessoa que tive uma. Tô aqui, legal, que bom, agora isso aqui é bacana, né? Eu trabalhei em quase todas as áreas possíveis de uma empresa. Assim. Eu trabalhei desde o RH, no financeiro, auditoria, eu trabalhei em comercial, trabalhei em praticamente todas as áreas possíveis de uma empresa. Aí, com 40 anos, eu fui fazer aquele curso ali que é de história, sei lá, virar professor de história. Então, eu tenho, por exemplo, uma pós-graduação em gestão estratégica e tenho uma pós-graduação em ciências humanas e sociais. Eu sou esse tipo de pessoa. O meu trabalho na rede social, ele é um trabalho, né? Eu tenho um trabalho que, basicamente, eu quis levar o que eu faço nas empresas para as pessoas. uhum, Planejamento, gestão. Tá? Mas o que eu faço hoje, eu dou consultoria de gestão para empresas, né? E esse caminho de ter trabalhado em tudo que foi a área acabou me facilitando, porque eu sempre brinco e eu quis enfatizar a questão do relacionamento das pessoas, que você entra nas empresas através dos proprietários, ou dos diretores, ou do conselho consultivo. E tal. Mas, no fim, a consultoria vai no funcionário. No fim, acaba nas pessoas, acaba na operação. E ter sentado no lugar delas me ajuda um bocadinho. uhum, Não é uma coisa de teoria, né? Eu realmente trabalhei nas áreas, né? Então, se eu pudesse dar um conselho de qual o caminho, eu vou fazer. Não está combinado isso, mas eu vou fazer uma coisa. Teve uma pessoa que me deu um conselho uma vez, e está lá no episódio 1 ou 2 ou 3 desse podcast. Ele falou assim: olha, quando você mais ou menos souber o que você quer, tenta estar perto disso. Se não for na posição que você quer ainda, seja na posição que for. Se você quer ser chefe de cozinha, se você puder ser garçom, vai ser garçom. Se você puder ser uhum. o chão, limpa o chão. E essa pessoa foi teu pai que me disse isso. Olha, ele vai ficar feliz. Tá lá no primeiro ou segundo, sei lá, tá lá nos primeiros episódios do podcast, tá lá, porque eu lembro disso sempre e eu uso isso sempre quando eu vou falar. Se você não pode fazer a faculdade que você quer, faz um curso. Se você não pode fazer o curso, lê um livro. Se você não pode ler um livro, vê um vídeo na internet com alguma referência, tá, pessoal? O vídeo na internet, toma cuidado. Hoje em dia. Mas esteja por perto do que você deseja. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria essa, assim.
esteja por perto daquilo que você quer. Se ainda não é o que você pode, e normalmente não é, mas fica ali por perto, porque talvez até no estar por perto você olhe e fala, poxa, nem era isso. E aí você atalha um caminho que às vezes você vai fazer toda uma faculdade, toda uma construção para depois chegar e falar, poxa, não era, né? E se você está ali por perto, você já tem essa oportunidade. Então, ó, a pergunta me deu a oportunidade de fazer Olha, é, dar um conselho que teu pai me deu em algum momento. que legal. Compartilhando tá vendo? Já tá levando aí, compartilhando o conhecimento que ele compartilhou com você. Que legal. Eu lembrei do teu pai quando você falou das caronas também. Eu muito peguei carona com teu pai. Eu morava em Itaquera e jogava, eu treinava num time lá na Aclimação, né? E teu pai fazia metade desse caminho, ele me deixava na Praça da Sé. Eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. Que legal, que legal. Eu lembro bastante desses caminhos, ouvindo a Jovem Pan. Teu pai ouvia sempre a Jovem Pan no rádio. Não Lembro mudou nada. das memórias, tanto do teu pai quanto tua mãe, assim, são memórias boas. Ah, uma delas está aqui, ó. Eu até te mandei uma foto uma vez, lembra? Ah, não consigo ver. Xadrez que tem aqui em cima. Ah, sim, sim, a foto. Uhum. O pessoal fala, eu venho aqui, eu falo, ó, esse jogo, esse tabuleiro tem 32 anos e a prova tá aqui. Que legal, que legal. Eu xadrez com teu pai nesse tabuleiro aí quando eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Que legal, Wesley. Nossa, muito legal. Meu pai me deu o livro que eu aprendi a jogar xadrez. Ah. Cara, olha, teu E pai. eu acho que meu pai já nem sabe mais jogar xadrez. Eu não lembro, eu te confesso que eu acho que eu não lembro nem se ele jogava bem, mas ele jogava. E teu pai tinha livros assim, né? Eu lembro de ele ter me dado, por exemplo, o que é filosofia. Lembra aqueles livrinhos? O que é? Você lembra disso? Sim, porque ele já deu para mim também. Então tem várias coisinhas assim que eu eventualmente lembro do teu pai, porque hoje eu estudo, eu trabalho na área de gestão, tal, mas eu estudo muito filosofia, eu gosto dessa área. Então, assim, então eu sempre lembro que por Que algum legal. isso é, lá com teu pai. Eventualmente ele nem sabia disso, agora sabe. Porque, Agora já sabe, é. Emily, eu queria te dar o tempo que você quiser para falar sobre o que você quiser. Eu não sei se você quer divulgar suas redes, se não quer, você fica à vontade para divulgar sua empresa ou não divulgar, enfim, para usar esse tempo aí como você achar melhor. Ah, acho que eu vou usar para aumentar as conexões, né? Então, no LinkedIn é Emily Teixeira, aqui no Instagram é Emily_NT. Queria te agradecer demais, vou usar esse tempo para te agradecer, porque acho que nunca imaginei, ou você também, né, que no futuro estaríamos aqui falando sobre carreira, né? Então é muito gratificante estar aí compartilhando com alguém da família e muito orgulho também, né? Acho que de ver você realizando tantas coisas e compartilhando conhecimento com tantas pessoas e dando oportunidade para outras também falarem e trocarem ideia, acho que é sempre enriquecedor. Então, vou sempre acreditar, que os relacionamentos é o que vai sempre abrir portas para a gente levar a gente mais longe. Eu acho que é uma excelente mensagem final. Relacionamento é quase tudo. E mesmo com quem você discorda, ouça, ouça, porque ouvir só quem concorda é confortável, mas leva a pouco lugar. Uhum. A ouvir coisas, talvez você não concorde tanto. Emily, muito obrigado, foi realmente um prazer. Obrigada, viu? Parte é um pretexto para eu conversar com pessoas que eu não converso há muito tempo e se ainda servir para chegar em alguém que esse conteúdo vai servir para alguma coisa, para se interessar, pesquisar mais, estudar mais, né? Para mim está feito o trabalho. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho de estar aqui, pelo teu tempo. Obrigada a você pelo convite, Espero que nos vejamos mais vezes. com certeza. Aí, do outro lado, você vê que eu sou bem legal, eu não te enchi o saco o vídeo inteiro, mas se você ficou 1 hora e meia,
assistindo ou ouvindo, eu vou assumir que você curtiu. E aí, se curtiu, manifesta, né? Curte aí no canal, segue o canal, enfim, se inscreve, porque essas coisas são importantes dentro do ambiente que a gente está para o conteúdo chegar a mais pessoas. Se você ficou esse tempo todo aqui e não curtiu, eu prometo que eu ainda vou trazer uma psicóloga aqui, porque aí é o caso. Estou aqui sofrendo essa 1h46, sei lá, mais ou menos, realmente está precisando de ajuda. Mas, se você ficou aqui por algum momento fez sentido, se você deu risada, se daqui a pouco nem viu o tempo passar, por 10 minutos que seja, então volta semana que vem. Se você voltar semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide, boa semana e até lá. Tchau. Tchau, tchau.